Oi pessoal, eu sou a Luciane, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês esse centro de mesa aqui, ó. Olha que lindo, ó. E para fazer esse centro de mesa eu utilizei retalhos, tá? Aí que eu fiz em azul e na aula de hoje eu vou fazer um em tons de marrom, tá? Espero que vocês gostem então. Vamos à nossa aulinha. Eu falei para vocês, eu utilizei retalhos para fazer esse centro de mesa. Eu separo os meus retalhos por cor. Então peguei minha caixa de retalho azul e fui separando os menores dos maiores. Eu já sabia que eu precisava de quadrados de 14 centímetros, então eu separei os maiores e dali eu fui vendo qual que dava a medida de 14. Então aqui tem retalhos que aparecem só uma vez, como esse aqui. E tem outros que deu para tirar duas vezes. Tirei esse duas vezes, esse aqui eu também tirei duas vezes. Então assim, ó, não tem um padrão. A gente vai precisar de 16. Se você conseguir 16 quadrados diferentes, beleza, eu não consegui, eu tive que repetir. Então não tem assim um padrão. O legal é aproveitar os retalhos, tá ok? Bom, então eu vou mostrar para vocês o que precisa para fazer esse centro de mesa. Todas as medidas eu vou deixar na descrição do vídeo, ali embaixo na descrição do vídeo. E à medida que a gente for fazendo, eu também vou mostrando para vocês as medidas, tá? Então aqui, ó, eu peguei os meus retalhos marrons e cortei 16 quadrados de 14 centímetros para fazer essas partes aqui, ó, tá? Então, 16 quadrados de 14 centímetros, tá? Depois, para fazer essas partezinhas aqui, ó, clarinhas, são 32 quadrados de 7 por 7 centímetros, tá? Aqui, com duas tiras, eu tô usando tecido nacional, tá? Com 1,5 de largura, tudo aqui é tecido nacional. Então, aqui, ó, com duas tiras de 7 centímetros, você consegue tirar esses 32 quadradinhos. Então, são 32 quadradinhos de 7 por 7. Para fazer essa primeira bordinha aqui, essa mais fina, são duas tiras de 5 centímetros. Para fazer essa de fora aqui, essa mais larguinha, já são 3 tiras de 7 centímetros. E o viés, 3 tiras de 4 centímetros. Eu uso o meu viés de 4 centímetros. Se você está acostumado a fazer com outra medida, você faz a medida que você está acostumado, sem problemas, tá bom? Bom, então agora você vai pegar os quadradinhos de 7 centímetros e no avesso você vai riscar uma diagonal. Aqui eu tô usando a canetinha térmica, aquela que sai com o ferro, tá? E vamos riscar a diagonal. E você vai fazer isso nos 32 quadradinhos. Então, próximo passo, você pega os quadrados de 14 e para cada quadrado de 14 a gente vai usar 2 quadradinhos de 7. Então, agora eu posiciono direito com direito, coloco aqui nesse cantinho e coloco o outro aqui no lado oposto, direito com direito. Aquela diagonal que você riscou, ela fica nesse sentido aqui e aqui, ó. Agora eu vou colocar alfinete para segurar no lugar. Fica assim. E eu vou fazer isso em todos. Feito isso, então, em todos, próximo passo, a gente vai para a máquina e vai passar uma costura em cima dessa diagonal que a gente riscou. Vai fazer isso nos dois lados e em todos os quadrados, ok? Depois que a gente fez as costuras aqui,
Agora a gente vai tirar os excessos. Eu vou usar a régua, cortador, que eu vou usar essa régua, mas você pode usar a régua grande, tá? E você corta deixando o tecido além da costura, deixando uma margenzinha aqui, ó, tá? Fazer isso em todos. Depois que você fez isso, aí eu vou abrir as costuras. Fica assim, então. E agora, a gente vai pro ferro, pra dar uma assentada nisso aqui. Depois de passadinhos, a gente separa de 4 em 4. Aqui tem 4, aqui tem 4, 4 e 4. E agora a gente vai pra montagem do bloquinho. Então, a gente vai montar 4 bloquinhos desse, tá? Pessoal, antes de começar a costurar, eu gosto de montar os bloquinhos assim, lado a lado, pra ver como é que tá a distribuição das cores, se não tem nada coincidindo. Aí depois é que eu começo a costura. Bem, então agora a gente vai começar a costurar. A gente vai unir esse com esse e esse com esse. Passar a costura aqui. Depois, costura aqui pra unir os 4. Então, aqui, ó, direito com direito. Vou colocar o alfinete aqui. E aqui. E aqui, ó, tem que tomar o cuidadinho de colocar bem juntinho essas costurinhas aqui, ó. Coloca bem juntinho, põe um alfinetinho pra segurar. E pé de máquina. Eu tô usando hoje a máquina doméstica com margem de costura de 0,75. Tá? Bem, depois que você passou a costura aqui, ó, primeira coisa que você faz, verifica se o cantinho ficou bem certinho. Tá? Aí, agora a gente vai passar abrindo essa costurinha aqui. E agora a gente vai passar a costura aqui, direito com direito. E agora a gente alfineta, ponta com ponta. Aqui no meio, no encontro, eu gosto de colocar 2 alfinetinhos, então, coloca costura com costura bem certinho, um alfinetinho cá e um desse lado. Aqui tem que verificar o encontrinho aqui, ó, se tá tudo ok. Alfinete também. Verifica aqui, ó, também, desse lado. Alfinete. Assim, e agora a gente vai pra máquina passar pé de máquina. Passei a costura, e a primeira coisa que você faz, verifica se os encontrinhos estão certinhos, tá? Agora a gente vai passar, abrindo essa costura também. E tá pronto o nosso primeiro bloco. Então, você vai repetir esse processo nos outros, fazer exatamente igual, tá? Agora, o próximo passo, depois que a gente montou os 4 blocos, é unir um no outro. Então, a gente vai unir aqui, aqui
e aqui. Então, direito com direito. E o mesmo processo. Alfineta, faz coincidir as costuras e pé de máquina. E vou fazer isso na sequência para unir todos. Então, aqui eu já emendei os 4 bloquinhos um no outro. E agora a gente vai começar a colocar as barras. A primeira barra é essa de 5 centímetros. Então, são duas partes maiores aqui de 101,5 e duas partes menores de 33,5. Eu gosto de cortar exatamente do tamanho, então eu não costuro a tira maior para depois acertar. Eu gosto de cortar na medida para o trabalho ficar bem certinho por igual, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu corto esse 101,5, tá? Porque é uma medida muito grande, é difícil de cortar na máquina, na base, né? Então, o 33,5 é fácil, mas o 101,5 eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Bom, então aqui, ó, eu tenho a minha tira, tá inteira, tá? E daqui dessa tira eu tenho que tirar o pedaço de 101,5 e aquele pedaço de 33,5. Então, como que eu faço? Eu coloco uma fita métrica aqui na minha mesa, ó. Eu prendo aqui com durex e prendi aqui com durex, depois eu tiro, tá? Aí eu vou pegar a minha tira, eu vou colocar a pontinha dela lá no 1 centímetro. E aqui, como eu tô sozinha, eu vou segurar com aquele pezinho. E aí eu venho bem retinho aqui em cima da fita. E quando chegar aqui, ó, no 101,5, traz bem retinho. 101,5 você dobra, vinca e corta com a tesoura. Então, aqui, 101,5. E aqui a gente vai tirar o 33,5, mas aqui eu vou cortar na base, daí fica mais fácil, tá bom? Bom, então tá aqui as duas tiras cortadas, 101,5 e as duas tiras de 33,5. Mas antes de costurar, eu quero mostrar pra vocês como que eu cheguei nesse valor, né? Então, assim, ó, a gente formou 4 blocos. Para formar os bloquinhos, a gente começou com aquele primeiro quadradinho de 14 centímetros, né? Então, aqui, ó, 14 mais 14 dá 28. Só que aqui tem uma costura. O pé da minha máquina é 0,75. Então, cada costura aqui, 0,75, 0,75 e meio. Então, 14 mais 14, 28. Só que eu tenho que tirar esse 1,5 de costura. Então, aqui o total fica 26,5. Então, eu formei 4 blocos de 26,5. Esse é o tamanho do bloco. Agora, somando 4 blocos de 26,5, dá um total de 106. Só que a gente tem que tirar as costuras. São 3 costuras de 1,5. Então, 106 menos 4,5, que é o total dessas costuras aqui, dá o 101,5. Então, é onde eu chego nesse valor, tá? Então, assim, ó, mas mesmo fazendo a conta, você confere com a fita métrica se realmente deu esse valor. Eu sempre faço assim. Agora aqui, como que a gente chegou no 33,5? Então, o bloco ficou 26,5. Então, 26,5 mais, porque eu vou costurar esses dois aqui, né? 26,5 mais 5 com mais 5 dá 36,5. Só que eu tenho que tirar aqui, costura aqui e costura aqui. Então, eu tenho que tirar 3 centímetros de costura, né? 1,5 com 1,5 dá 3. Então, 36,5 menos 3 me dá 33,5. Por isso que eu cortei essa partezinha aqui menor com 33,5. Então, é assim que eu faço, tá? Vamos costurar, então. Essa tira maior, eu dobro. E aqui eu vinco o meio dela. Vinco aqui no dedo mesmo, puxo o meinho dela. Aí, eu coloco direito com direito. Eu gosto de costurar com essa parte aqui pra cima,
quando eu tô na máquina, porque eu gosto de enxergar todas essas costuras aqui, porque se eu colocar lá embaixo, se eu deixar por baixo, pode ser que vire alguma, então eu gosto de costurar por cima, tá? Então aqui, ó, eu prendo ponta e aqui eu prendo a ponta. E aqui eu acho o meio aqui do meu trabalho, que é aqui, ó, com aquele vinco lá do meio da tira. Põe o alfinete também. E agora eu vou alfinetar pra cá. E vou alfinetar pra esse ladinho aqui. E agora eu vou na máquina e vou passar pé de máquina aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui. Vou vincar aqui o meinho, colocar direito com direito, daí prendo as pontas, prendo o meio com meio aqui, o meio do meu trabalho com o meio da minha tira, e depois eu distribuo os alfinetes aqui. Vou na máquina e passo pé de máquina também. Já costurei as duas laterais maiores. Passei a ferro, as costuras, agora eu passei pra fora, eu não tô mais abrindo a costura aqui. Aqui na parte do bloco, na construção do bloco, eu trabalhei abrindo as costuras, mas agora quando eu comecei a colocar as barras, eu já não abro. Eu vou passando pra fora, vincando as costuras pra fora. Então, as duas barras maiores já estão aqui, agora a gente coloca as duas menores, as de 33,5. Então, aqui direito com direito, eu vou virar pra esse ladinho, que eu gosto de costurar olhando aqui essas costuras, alfinete no início e no final. E agora aqui eu distribuo os alfinetes. Aqui. Vou pra máquina, vou passar pé de máquina aqui, fazer a mesma coisa do outro lado. Depois já vou passar essa costura pra fora também. Bem, então depois de colocar essa barra menor de 5 centímetros, ó, já coloquei aqui lá, passei pra fora, tá tudo certinho, passadinho. Então agora a gente vai colocar a última barra, que é aquela mais larga, de 7 centímetros, para finalizar o nosso trabalho. Então aqui são duas barras maiores de 108,5 e duas barras menores, uma pra cá e uma pra lá, de 47,5. E eu vou fazer exatamente igual. Eu acho o meio, essa barra aqui, ó, vou dar uma vincadinha aqui. Acho o meio do meu trabalho. Vou dar uma vincadinha aqui. Aí eu coloco direito com direito. Alfineto ponta com ponta, venho aqui e alfineto aqui meio com meio, e agora eu distribuo os alfinetes. Então, eu vou terminar de alfinetar tudo aqui, vou pra máquina, passo o pé de máquina, faço exatamente igual do outro lado. Depois, eu vou colocar as bordas menores, tá ok? Então, pessoal, tá aqui nosso trabalho finalizado. Eu coloquei a última borda aqui.
Passei também as costuras pra fora, tá? Aquela última medida, eu esqueci de descontar a margem de costura, tá? Então é 44,5. Mas todas as medidas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então aqui o pet tá pronto. O próximo passo, então, seria colocar fibra, colocar o forro, né? Pra gente quiltar a peça. Mas eu vou ter que fazer isso num outro vídeo, que senão isso aqui vai ficar muito longo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Espero também que vocês aproveitem os retalhos. A gente consegue fazer peças bem bonitas utilizando retalhos, né? E quem gostou, dá um likezinho no vídeo, se inscreve no canal quem não é inscrito. Eu vou postar bastante vídeos utilizando retalhos, tá? E muito obrigada por ficar comigo até o final da aula e até a próxima!